galera, eu sou a Aline Taylor e este aqui é o Conversas Cruzadas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, o primeiro de 2021. Então já deixo aqui os meus cumprimentos de um ano novo para vocês, maravilhoso, para todo mundo que me segue e para quem ainda vai me conhecer durante este ano de 2021. Sem mais delongas, vamos falar sobre o que é o vídeo de hoje. Bom, tá rolando aí uma série na Netflix que tá fazendo um alvoroço chamado Bridgerton. A série em si é baseado em uma história que tem uma sequência de 9 livros escritos pela Julia Quinn. É uma trama que se passa no início do século XIX, então a gente já bem vê que vai ter ali uma carinha de Jane Austen, para quem já leu Orgulho e Preconceito, ou já leu livros que se passam, ou assistiu filmes também, claro, que se passam justamente nesta época. Tanto é que o primeiro livro é que dá vida à primeira temporada da série. Ficou curioso? Então só um minutinho, espera aí, porque a gente ainda vai falar um pouquinho sobre essa série, as minhas impressões e também responder a pergunta: será que vale a pena assistir Bridgerton? Mas antes, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a série, caso você já tenha assistido ou lido o livro, né? Também curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Agora, bora pro vídeo. A série, criada por Chris Van Dusen e produzida pela já prestigiadíssima Shonda Rhimes, de Grey's Anatomy, ela traz a história dessa família, Bridgerton, onde ela tem todo o conflito dentro da sociedade, onde mostra toda a competição e traz aquela cultura que a gente já bem conhece do século XIX, das meninas que tem que casar, tem o dote, tem a questão de fazer um bom casamento, porque as mulheres nessa época tinham que ter essa segurança financeira, né, através de um bom casamento. O que é mostrado muito bem, né, na primeira temporada. Mas a questão não é essa. O que chamou atenção pra mim nessa primeira temporada e na série em si são os elementos que o produtor, né, o diretor, trouxe para a série. A gente está acostumado a ver nos filmes, nas séries dessa época, aqueles bailes enormes, com as orquestras, as decorações. Só que traz um clima totalmente jovial, totalmente juvenil, moderno. Ao trazer músicas como, por exemplo, da Billie Eilish, como se fosse ali tocada ali pela orquestra durante o baile deles dançando. Então trazem muitas músicas do nosso tempo, mas com uma outra acorde, não com um acorde pop, mas ali com violino, com violoncelo. Bem bacana, isso é ponto positivo. Tanto que eu fiquei até mesmo surpresa quando eu identifiquei a música. Eu falei assim, isso aqui é Lady Gaga? Pera, isso aqui é Billie Eilish? Que incrível! E também sem falar a maneira como é conduzido, né? É bem moderno. A maneira como eles decoram, fazem um efeito com uma parte lá que traz uma luz, né, os fogos. Então tem todo esse contexto de mostrar como que o jovem se divertia naquela época, como era o jovem daquela época. Você consegue traçar ali um panorama. Acho que isso chamou muito mais a minha atenção. O que faz com que certos temas como casamento, como noite de núpcias, como ter filhos, ou então como se divertir, como paquerar, como atrair alguém, é explicado de uma maneira muito simples, uma maneira que se faz entender ao jovem de hoje como era naquela época. Até mesmo, de certa forma, a questão da sexualidade, o que eu achei sensacional. Sem deixar de, episódio a episódio, mostrar características correspondentes daquela época mesmo. Como, por exemplo, o fato de quando o pai morre, o primogênito é quem se torna responsável pela família por arcar com todas as responsabilidades de arranjar um casamento para a irmã e para os irmãos, mostrar que realmente após o casamento da primeira irmã, as outras meninas elas entram na sociedade, né? Tem assim o seu debut, falando assim, e sua estreia na sociedade, e isso é muito importante. Mas após o casamento dela, fica aberto para que as outras também sejam cortejadas, para que as outras também possam ter um bom casamento. Bem como é mostrado que para os homens a importância pode não ser tanto quanto o da mulher, né? Mas também é vista como
dependendo do grau, né, dos homens, ele acaba tendo mais ou menos responsabilidade dentro da família. E fala muito sobre quem é você no mundo. A série traz muito as decisões que devem ser tomadas, como que você se torna adulto, com as responsabilidades que surgem. E como é difícil você amar alguém não estando na mesma posição que ela. Ou como, dependendo da posição, isso não é o mais importante. Um outro elemento fundamental que prende a atenção nossa na história é o fato que rola ali um periódico, um boletim, um jornal ali de fofoca. Você acredita? Fofoca mesmo. Fala de toda a sociedade e vai narrando os bastidores daquela família dos Bridgertons, mas também de outras famílias, inclusive da realeza. E isso chama bastante atenção porque você fica curioso para saber quem é que escreve essa história. E claro, uma das irmãs Bridgerton, que na minha opinião é a mais legal da história, ela que mais fica ali encabeçada, mais fica curiosa para saber quem é que escreve aquele jornal. E será que foi revelado quem é ou vai ficar para a segunda temporada? Essas e outras questões que surgem durante a série são fundamentais para prender a nossa atenção. Contudo, agora na minha opinião, o que tornou um pouquinho chato pra mim no começo foi porque eu pensei, pronto, vai ser mais uma vez uma história como retratada diariamente aí pelas histórias, pelas séries, filmes ou livros que a gente lê sobre essa época. Mas não, o fato de ser jovem, de ter todo esse enredo, uma linguagem que faz esse contraste e também essa parte da fofoca, nos cativam e nos deixa querendo saber muito mais do que vai acontecer com as outras irmãs, com os irmãos. E a trama de cada um individualmente chama atenção e te prende. O que eu achei muito legal e ponto positivo pra série. Mas, de maneira geral, a série ronda a história de duas famílias, né? Dos Bridgerton e também dos Fideriton. Gente, eu não sei pronunciar o nome dessa outra família. Me desculpem. Conta a história dessas duas famílias e como elas estão interligadas. Mas claro, o centro, o foco nosso da história em si são os Bridgerton. E uma coisa que é legal nessa história é porque a gente está acostumado a ver, nessa época havia uma postura de inserção do negro dentro da sociedade como uma situação medíocre mesmo, né? De escravos em muitas sociedades ainda, como aqui no Brasil. Ali na Inglaterra também tinha muito negro, mas ao mesmo tempo eles já eram meio que libertos, mas ainda havia escravidão em outros lugares, né? Trabalhos braçais forçados. Só que nessa história não. Nessa história que é legal de Bridgerton é que os negros estão inseridos dentro da história. Então eles participam, eles fazem parte da nobreza realmente ali, estão até mesmo na realeza. E o que eu acho bárbaro, eu acho incrível isso. E é um ponto positivo também para a história. Você também vê muito a parte das artes, né? Desse mundo oculto que tinha das artes. Então você vê o que é do mundo, o que é proibido e aquilo que faz parte do mundo que é o correto. Uma coisa bem bacana também é que eles trazem um elemento fundamental de elemento de diversão deles, a ópera. Era um elemento de diversão. Hoje a gente vai para um show, os jovens daquela época iam para a ópera. Isso era divertido para eles. Você tem aí também a luta de boxe, que era tida como violenta. Você tem todas aquelas características de como a mulher devia ser, né? Saber se portar, se vestir, tocar piano, bordar, ser cortejada. Então, todos esses são elementos que nos fazem lembrar aí do século XIX, do século XVII, XVIII, desse período. De verdade, vale. Vale tanto pela trama que eles trazem de mistério pra série, como também todo o drama, o romance entre o Duque e a primogênita dos Bridgerton. É sensacional! Só por isso, só com a Daphne, né? Só por isso vale a pena vocês assistirem. Claro, tem gente muito bonita na série, vale a pena. Então, galera, esse foi o primeiro vídeo do ano. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá assistir a série, compensa sim.
porque eles trazem todos esses elementos do início do século XIX, mas de uma maneira mais arrojada, uma maneira muito mais instrutiva, legal e também mais moderna, digamos assim. Vá lá assistir. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. É isso. Beijos. Tchau!